Gente, a gente, no meio desses acontecimentos aí que está tendo no mundo, a Beit El Elohei Israel tem que fazer um comunicado oficial. Tinha até que tocar chofar, né? Amém. Cadê o chofar? Porque é um comunicado oficial. Amém. Olha o chofar lá, Lúcio. Cadê o Ricardo? Cadê o chofar? O Ricardo tá com bebê. Depois a gente toca. Tá aposentado. Então, ó, no dia 6/12/2017, que essa data fique marcada nos nossos corações, o presidente americano do maior império da atualidade, porque sem sombra de dúvida o é, se não é militarmente, o é economicamente, não importa, o presidente de nome Donald Trump anuncia a aceitação da cidade de Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel. Amém? É óbvio que Trump não está sendo bonzinho com Israel, nem com os judeus. Porém, nosso Deus zela por sua palavra, conduzindo a humanidade a cumprirem o seu propósito. Israel precisa ter domínio sobre Jerusalém, que hoje tem sua parte oriental em domínio islâmico, leia-se aí árabes, né? Onde justamente está a mesquita de Al-Aqsa, cujo lugar é o local do templo construído por Salomão, onde o próprio Deus estabeleceu para sua morada, colocando seu nome naquele lugar. Na realidade, Israel precisa se estabelecer na terra de Canaã, depois tomar Jerusalém e depois cuidar da construção do templo. Só Israel pode. Tem muita gente que quis construir o templo de novo, tem gente que construiu até no Brasil, mas não tem valor nenhum. Só Israel pode construir o templo no lugar aonde Deus estabeleceu. Amém. Então, primeiro toma conta da terra, 48. Depois tomou parcialmente Jerusalém, 66. Agora, praticamente, espiritualmente falando, Israel toma posse de Jerusalém. Aleluia. E esta é uma ordem profética, você pode ler lá na Bíblia que você vai ver que é assim mesmo. Pois Israel, tendo Jerusalém como capital unificada, abre portas para o domínio judaico da parte oriental da cidade santa. E deste modo podem fazer o que bem quiser com a mesquita de Aqsa. É óbvio que isso não vai acontecer no momento agora, mas isso abre porta para isso. Em linhas gerais, só para você entender, se cria viabilidade da reconstrução profética do terceiro templo do nosso Deus. E do princípio de dores, de nação se levantar contra nação, como previu Yeshua, o Filho de Deus. E, consequentemente, a grande tribulação, onde o anticristo precisa sentar no santo lugar, como predito pelo profeta Daniel e reafirmado por Yeshua, o próprio Filho de Deus. Lá em Mateus 24:15. Quando, pois, vir de estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, precisa ler para entender, não é? Veja também a confirmação disso em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, de letra minúscula, é óbvio. Meus irmãos, eu não vou ficar aqui estendendo nesse assunto, foi só um comunicado. E a posição da nossa congregação é que nós coloquemos a nossa embaixada em Jerusalém. Amém. Nós somos pequenininhos, mas simbolicamente, espiritualmente, somos uma força por causa da autoridade nos dada, nos concedida por Yeshua HaMashiach. Mas
chamo a atenção de vocês para vigiarem e orarem, pois os sinais da vinda do nosso amado Yeshua estão cada vez mais claros. Aleluia. É igual a palavra diz, a luz da aurora vai se tornando clara, clara, até se tornar dia perfeito. Amém? Amém. Está feito aí o comunicado. A gente não podia ficar quieto diante de um acontecimento tão importante para a igreja e para Israel. Eu não sei em que ordem, se é mais importante para Israel ou se é mais importante para a igreja, apesar da igreja não dar muita atenção para isso, mas isso é fundamental para a igreja. Amém? Provavelmente nos próximos anos aí nós veremos mais acontecimentos proféticos. Amém. Glória a Deus. Na realidade, ontem a nossa irmã Idana falou, foi uma bênção a palavra que ela nos deu. Nós fomos edificados, não é? Nós queremos que isso seja dessa forma, porque a palavra de Deus diz que todos têm coisa para apresentar do nosso Deus, não é verdade? E às vezes aquilo que Deus te deu vai edificar o outro, né? Porque nós somos um corpo. E culto não é eu vou assistir o culto, não. Você vai cultuar o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e seu filho. E como sacerdote, você tem que oferecer, né, aquilo que Deus lhe deu para oferecer. Um dia nós vamos fazer um estudo disso para vocês entenderem melhor essa questão. E na verdade, essa paraxá vai de Gênesis 37, 1 a 40, 23. A Haftará, ou seja, a porção dos profetas, é Amós 6 a 3, 8. E a porção do Berit Hadashá, Mateus 14, 1 a 15, 39. Amém? Eu vou falar hoje a respeito do Berit Hadashá, dessa porção. E essa porção começa com dois fatos. A fama que Yeshua estava alcançando. Yeshua ficou famoso, não é? E não tinha nem mídia e nem propaganda, mas ele ficou famoso, a ponto de gregos irem querer conhecê-lo, não é? Ele alcançou uma fama muito grande. E o outro relato que nós vamos falar aqui é como calou a voz do que clama no deserto, não é? Todos nós sabemos quem é ele, João Batista. O nome dele não é João Batista, Batista não é o sobrenome, como muita gente pensa. É João o Emersor, ou a gente podia dizer o batizador, não sei se existe essa palavra, mas Batista não é sobrenome, assim como Jesus Cristo também não é sobrenome. Amém? Nós já sabemos disso. Nós vamos ver que Yeshua estava ficando famoso, muito comentado pelas multidões. A palavra fala multidões, a palavra não fala povo ou pessoas, a palavra fala multidões, amém? Que na verdade ficavam impressionadas primeiramente com as suas palavras. Olha que coisa interessante. As pessoas se impressionavam por aquilo que Yeshua falava, mas o que Yeshua estava falando era o que os escribas também falavam. Mas vamos ver lá em Mateus 7, de 28 a 29. Amém? Mateus 7, de 28 a 29. Amém? Ao concluir Yeshua este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha aí, havia uma diferença. O que Yeshua estava ensinando ao povo era a mesma coisa que os escribas falavam, mas havia uma grande diferença nisso. E Yeshua falava com autoridade, ou seja, como quem vive, e os escribas não.
E o povo sentia essa diferença. Outra coisa também que impressionavam as multidões é que Yeshua também fazia milagres e maravilhas. Yeshua fazia isso. Olha o que é dito lá em Atos sobre isso. Atos 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Amém? Posso ler? Varões israelitas, escutai estas palavras. Aí Yeshua, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, duas coisas chamavam a atenção da multidão ali em Israel. Uma, a palavra, a doutrina que Yeshua falava, porque ele falava diferente dos escribas e fariseus, porque ele falava como tendo autoridade. Amém. E outra, que Deus, através dele, fazia milagres e maravilhas. E o interessante de tudo, que lá em Atos, Lucas ainda fala assim, como todos vós sabeis. Não é? Não era segredo. Não era segredo aquilo que Yeshua ensinava, e também não era segredo aquilo que Yeshua fazia. Todo mundo sabia disso. E esta fama causou uma certa dúvida nas multidões. Você sabe que quando o povo começa a falar, né, meu irmão? Cada um fala uma coisa. Não é verdade? Não mudou, não mudou? Cada um fala uma coisa. E se você prestar atenção no que cada um fala, você fica confuso. E não foi diferente naquela época. Esta fama causou uma certa dúvida e também causa inveja. Não causa? Sim. Que aquele rapaz ali começou a aparecer, começou a fazer milagre, começou a falar com autoridade daquilo que os escribas falavam, os fariseus falavam. Eles começaram a vigiar, porque muita gente estava ouvindo Yeshua, porque Yeshua tinha autoridade. Quem era aquele rapaz de 30 e poucos anos, que não estudou conosco? Estranho, né? Ele surgiu. Ele não estudou na escola de Gamaliel. Ele não foi conhecido pelos fariseus, os saduceus ou os escribas. Ninguém sabia quem ele era. Então aquilo, o que ele estava fazendo era uma coisa notável, não dava para esconder, porque aquilo alcançava os corações, porque ele estava falando a mesma palavra que eles falavam, com a diferença que tinha autoridade naquele rapaz. Você pode imaginar aqueles fariseus com idade de 50 anos, 60 anos, vendo aquele rapaz de 30 falando com autoridade mais do que eles? Chocou, não chocou? Gerou ciúme, não gerou? Gerou inveja, não gerou? Claro que gerou. Ele estava chamando a atenção, ele não estava gritando, ele não estava fazendo propaganda dele, mas ele estava falando com a autoridade de Deus. E isso causou impacto. E isso, a fama dele cresceu. E óbvio, criou uma confusão entre a multidão. E o interessante é que cada um dizia uma coisa, mas a pergunta era: quem é este homem? Você ia fazer a mesma pergunta. Quem é ele? De onde ele apareceu? Por que ele está fazendo essas coisas? Mas basicamente a pergunta é: quem é este homem? E cada um dizia uma coisa a respeito de Yeshua, a ponto de chamar a atenção de Yeshua. E Yeshua ouviu isso. Então ele sabia de toda essa confusão e ele faz uma interrogação aos seus discípulos a respeito disso. Veja em Mateus 16, de 13 a 14. Mateus 16, de 13 a 14. Tendo Yeshua chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles:
Uns dizem que é João o Batista, ou seja, João já tinha sido morto. Outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Olha que confusão, que burburinho. Quem você acha que é ele? Eu acho que ele é João Batista que ressuscitou. Quem? E você? Eu acho que ele é Elias. Elias já veio, não é? Outros diziam, ele deve ser um dos profetas. E tinha alguns que diziam, ele é um embusteiro, ele é falso, ele está traindo o povo. Então havia uma dúvida na época, nas multidões, a respeito de Yeshua. E obviamente, gente, isso chegou nos palácios dos poderosos, dos políticos da época. Então, por zombaria, Herodes, no seu palácio, opina dizendo que poderia ser João. Ele já havia matado João, então ele estava zombando, não é verdade? Veja em Mateus 14:2. Olha o que Herodes fala lá, o grupão dele lá. E disse aos seus cortesãos: este é João o Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam através dele. Não é? Então, no meio daquela confusão toda, essa confusão, esse burburinho chegou no palácio, e Herodes, por zombaria, falou que deveria ser João Batista, porque ele mesmo matou João Batista. Ele sabia que João Batista estava morto, não é? Então, Herodes havia encarcerado e depois cortado a cabeça de João. Veja em Mateus 14, versículo 3. Mateus 14, versículo 3. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando-o, o guardara no cárcere por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe. A razão de Herodes odiar João é o fato do profeta de Deus delatar o pecado cometido por ele. Meu irmão, quando você delata pecado, quando você aponta o pecado, a pessoa fica irada contra você. Se a pessoa não conhece a Deus, se a pessoa não sabe que é pecado, o diabo usa e ela tem ódio de você. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser vizinho. No caso aqui foi Herodes. João Batista apontou o pecado. Até eu escuto algumas pregações dizendo que se o João Batista não tivesse feito isso, ele não teria morrido daquele jeito. Meu irmão, ele fez aquilo porque tinha que fazer aquilo, porque era de Deus aquilo. O diabo não gosta de ver o pecado sendo apontado. A palavra de Deus diz: aquele que crê nele, ande na luz como ele na luz está. O pecado é sempre feito às escondidas. E qual é a função do profeta? Denunciar o pecado. E ele fez isso. Ele é profeta de Deus. Amém? Então a razão de Herodes odiar João é essa. Ele foi lá e delatou o pecado cometido por ele. Entre outros, obviamente, né? Ele só apontou um, devia ter um monte. Mas ele apontou um, devia ter orgia, devia ter um monte de coisa. Roubo, e aí vai. Porque o pecado que ele estava cometendo, ele estava possuindo a mulher de seu irmão. Amém, meu irmão? Veja em Mateus 14, versículo 4. Você imagina João com roupa de pele de carneiro, não é? Andando daquele jeito. Ele era cabeludo, viu, gente? Barbudo, cabeludo, com aquela roupa de pele de carneiro, com um cinto de couro aqui nos lombos. Eu não sei nem se descalço ou se ele tinha alguma sandália. Ele comia gafanhoto e tomava mel, meu irmão. Você pode imaginar como eles viam João como um louco. E ele chega diante de Herodes e fala isso aqui, ó. Olha só. Mateus 14, 4. João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Olha só. Imagina para o rei
um homem como João apontar e falar assim: não é lícito você estar com essa mulher. A pergunta que eu faço: será que isso era público? É Deus que revela João, e é Deus que manda João apontar o pecado, apontar a imundície. Amém, meu irmão? Ele apontou ali, e obviamente aquele rei ficou cheio de ódio de João. Pois isso, meu irmão, é uma franca transgressão contra a lei de nosso Deus. Veja em Levítico 14, 18 a 16. Levítico 14. Mas eu acho que eu botei só o 14. Não descobrirá a nudez da mulher do teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não, 18. Não descobrirá a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Está errado? Então é 18. Eu inverti. É só para ver se estavam ligados. Amém? Não descobrirá a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Vamos ver também Levítico 20, versículo 21. Levítico 20, versículo 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia. Ó, imundícia. Terá descoberto a nudez de seu irmão. Sem filhos ficarão. Isso é maldição, meu irmão. Se alguém deita com a mulher de seu irmão, há uma maldição sobre esta pessoa, sobre esta mulher, porque isso é uma imundícia. Então João Batista estava o quê? Revelando a imundícia de Herodes e dos seus consortes lá, né? Por isso Herodes queria matar João de qualquer maneira. Ele sabia que ele estava falando a verdade. Então o que acontece? O ódio se levanta. Só não matava por medo do povo. Ele era político. Herodes era um político. Ele queria agradar o povo. Então ele sabia que o povo tinha João Batista como um profeta de Deus. Então ele temeu matá-lo. Foi só por isso. Amém? Ele teve medo de matá-lo. Mateus 14, 5. Mateus 14, 5. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o povo tinha como profeta. Ele era político, né? Ele não ia, tempo de eleição, ele não ia matar João, senão ele ia perder. Amém? Não é assim que o político é? É a mesma coisa. Mas na comemoração de seu aniversário, Herodes manda matar João. Veja em Mateus 14, de 6 a 12. Mateus 14, de 6 a 12. Festejando-se, porém, o dia natalício, o aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou no meio dos convivas e agradou Herodes. Dança sensual, né? Ele estava querendo ficar com a filha da mulher que ele estava, né? Que era a sobrinha dele. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela: dá-me aqui num prato a cabeça de João. Que coisa louca, hein? O Batista. Entristeceu-se então o rei. Por que ele entristeceu? Porque ele gostava de João? Não, ele queria matar João, mas ele estava preocupado com o povo. E quando ele prometeu para aquela mulher, para aquela menina, a sobrinha dele, que daria tudo para ela, o diabo falou: ah é? Então você vai fazer o que eu quero. Você vai matar João Batista. A voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. E foi isso que ele foi falar para Herodes: endireitai os vossos caminhos. Não é lícito você ter essa mulher, porque
que essa mulher é a mulher do teu irmão. Amém? Mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar a João no cárcere. Jesus Cristo. E a cabeça foi trazida num prato, foi na hora, devia estar sangrando, e dada à jovem. A cabeça foi dada à menina. Foi na hora, meu irmão. Você pode imaginar? Ele deu ordem, os guardas foram lá, cortaram a cabeça de João, colocaram no prato e ele entregou nas mãos da menina. Você pode imaginar o juízo sobre essa vida que virá sobre todos aqueles? E ela a levou para sua mãe, entregou na mão da mãe dela. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Yeshua. Perdão. Você vai notar que Yeshua não fala muito a respeito desse assunto, porque Yeshua sabe que isso é um sinal, e se cumpre a palavra profética dita por João: importa que ele cresça e que eu diminua, não é? João 3, versículo 30. Por isso Yeshua não fala nada. Necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, meu irmão? Yeshua, sabendo disso, foi para um lugar deserto. Logo que ele recebeu a notícia, ele não comenta e ele vai para uma região desértica. Mateus 14, de 13 a 14. E Yeshua, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. E quanto as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. O que eu queria, no momento, chamar a atenção de vocês como que um homem, João Batista, nasce na terra, nazireu de Deus, nazireu Deus do ventre, é filho de sacerdote, era para estar no templo, mas estava no deserto. E o interessante de tudo, quando Yeshua sabe da morte dele, Yeshua vai para o deserto. O que significa isso? Que nós homens saímos do Éden e fomos para o deserto. E para que Yeshua nos tire do deserto e nos leve para o Éden, ele teve que ir para o deserto também. Amém, meu irmão? E de lá ele avista as multidões e ele vê e se compadece delas. Aonde? Em lugar desértico. Glória a Deus, meu irmão. E ele viu a grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Veja também Mateus 9,36. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas Rafael tinha rei em Israel, mas não era vindo de Deus, era vindo dos homens. As ovelhas de Israel, elas estavam espalhadas nos montes e perdidas, desde que quebraram o pacto. Não é verdade? E Yeshua se compadece das ovelhas perdidas de Israel, pois elas estão perdidas e espalhadas pelos montes há muito tempo e estão sem pastores. Até hoje. Sabia disso? Não, mas Israel agora tem primeiro-ministro. Meu irmão, Israel não quer primeiro-ministro. Israel quer um rei. Amém? Não é esse o pedido?
lá na palavra, Israel quer um rei, Israel não quer primeiro-ministro, então Israel ainda está sem pastores, desde que quebraram um pacto, como profetizou Ezequiel 34, de 5 a 6. Ezequiel 34, de 5 a 6. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo. Hitler, os reis de Portugal e Espanha, tudo isso é besta fera do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, para um monte de Portugal, para um monte da Espanha, para um monte do Brasil, para um monte dos Estados Unidos, para um monte da Rússia, para todos os montes que Israel foi, ficou sem pastor e sofreu muito, não é? Pela África também, por todos os lugares e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Os outeiros aqui são as nações. Já tinha sido profetizado que Israel seria espalhado por toda a terra, e perdidas ficaram. E quando Yeshua vem, Yeshua, quando ele olha, ele vê esse quadro: Israel espalhado, ovelhas sem pastor. E é exatamente, gente, por esta razão que Moisés pediu uma coisa a Deus. E nós vamos ver isso lá em Números 27, de 15 a 17. Olha que coisa que Moisés pede a Deus, meu irmão. Olha só. Número 27, de 15 a 17. Respondeu Moisés ao Senhor, que o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne. Você já falou isso para Deus? Tu é o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, hein? Porque Ele é Deus de todos os homens, né? Ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Fantástico. Isso é profético. Sabe que na época, quando Moisés orou assim ao Senhor, sabe quem Deus levantou? Josué. Mas é óbvio que esse pedido era profético para Deus levantar um filho do homem que ficasse sobre Israel. E quando ele estava em Israel, ele se compadeceu das ovelhas perdidas. Porque quem não é pastor não se compadece das ovelhas perdidas. Amém? Amém. Por isso nós sabemos que Yeshua é o verdadeiro pastor. É óbvio, o que Moisés pede a Deus é profético, fala diretamente de Yeshua. É bem claro que Yeshua é a resposta de Deus ao pedido de Moisés. É claro que é óbvio que é. Pois Moisés pede que coloque um homem sobre a congregação de Israel, para que a congregação não fique sem pastor. Olha o que Yeshua fala dele mesmo em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele é a resposta do clamor de Moisés. Coisa tremenda, não é, meu irmão? O leão, meu irmão, você sabe o tamanho de um leão? Não estou falando de leão de cirquinho, não. Estou falando de leão selvagem, cheio de saúde, cheio de disposição. Davi foi lá, arrancou a ovelha da boca do leão. Como é que o menino faz isso? Hein?
deu a sua vida pela ovelha. Esse é Yeshua. Ele dá a vida pela sua ovelha. Amém, meu irmão? Então Yeshua, como verdadeiro pastor, enviado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em resposta ao pedido de Moisés, começa a ensinar-lhes sobre o reino de Deus e também os cura de toda enfermidade. E ele próprio, interessante, ele próprio diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque as ovelhas estavam escolhendo um monte de caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Não é? Vinde a mim, eu sou o pastor, eu vos levarei. Por isso tem um Salmo 23, meu irmão. Amém? Nós vamos ler um pouquinho sobre ele. Então ele começa a ensinar lá em Lucas 9:11. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram-no. Olha aí, ó, qual ovelha. E ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Esse é pastor. Você necessita de quê, meu irmão? Porque o Senhor é nosso pastor. De que você necessita? O que você tanto quer? Porque se você for o verdadeiro pastor, ele tem poder de te tirar da boca do leão, da boca do urso e te dar aquilo que você precisa. Então Yeshua ficou ensinando a multidão e os curando até o entardecer, sem demonstrar nenhuma contrariedade por isso, pois ele é o verdadeiro pastor das ovelhas de Israel. E ele veio cuidar delas. Para isso ele nasceu, para isso eu vim, diz o Senhor. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher saiu atrás dele, aquela mulher sírio-fenícia, e ele nem dava ouvido. E ela gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele nem dava ouvido, a ponto dos discípulos irem atrás dele e falar: Senhor, despede essa mulher, porque ela está nos incomodando muito. Yeshua voltou-se para ela e disse: não é lícito dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Caramba, como é que você se sentiria, hein? Você ia virar para ele: quem é você? Está me chamando de cachorro? Será que você ia falar isso? Hein? Será que ia despertar a ira no teu coração? Será que ia despertar o homem carnal em você? Ia brigar com ele? Não seria, não faria bem à saúde, né? Mas aquela mulher expressou o que Deus quer que nós expressemos em nosso coração. Ela não se comoveu. Ela deve ter olhado no olho do verdadeiro pastor, de Yeshua, e disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aleluia! Que maravilha! Yeshua olhou para ela e falou: nem Israel viu tão grande fé. Mulher, seja feito segundo o que tu pediu. Na mesma hora, a filha dela foi curada. Que maravilha! Vá ao pastor, porque ele tem poder para te dar aquilo que precisa. E ele não nega, Yeshua não nega, ele quer fazer maravilha na sua vida, ele quer tirar a ferida de dentro do teu coração, porque ele sabe o que tem dentro dos nossos corações. Não esconda dele, confessa. Ele é poderoso, ele não vai fazer fofoca não. E o Rafael me contou isso, ó. E o Rafael fez, e o Rafael está endemoniado, gente. Olha aí, ele não faz isso. Eu posso testemunhar para vocês. Eu tinha demônio no meu corpo. Eu era extremamente corajoso, violento, jogava capoeira. E quando o Senhor me converte, dentro dessa casa, no meu quarto, eu sozinho manifestou um demônio, e eu vi um anjo, e o anjo tirou o demônio de dentro de mim. Ninguém sabe disso, ele nunca me envergonhou, sou eu que testemunho isso.
porque Ele é o verdadeiro pastor, e Ele não vem para te destruir, Ele não vem para te envergonhar, mas Ele vem para te exaltar, levantar a tua cabeça, te purificar, te livrar do mal, sarar as feridas do teu coração e te colocar sentado com príncipes. Glória a Deus. Porque Ele é poderoso para fazer. Que maravilha! Ele veio cuidar das ovelhas. Você é ovelha ou é bode? Ele veio cuidar das ovelhas. Em tudo o Senhor ensina amor incondicional e fé. Ele quer que você peça a Ele. Ele quer que você fique pedindo a Ele, orando, clamando, porque Ele tem poder para te dar. Amém, graças a Deus. Então Ele ensinou o amor incondicional e fé aos discípulos e às multidões. Ele tinha curado os enfermos, expulsado o demônio e alimentando aquela multidão espiritualmente durante todo o dia, provavelmente caminhando entre a multidão. Eu fiquei imaginando ele andando e as pessoas esticando a mão, querendo tocar nele. Não foi só aquela mulher com fluxo de sangue que tocou em Yeshua. Muitos tocaram em Yeshua e foram curados e sarados para a glória do nome dele. Isso não mudou. Yeshua é vivo e Ele está sentado à destra do Pai. Se Ele aqui na terra operou maravilhas, então à destra do Pai, imagina o que Ele não pode fazer pela tua vida. Glória a Deus. E o que Ele não quer fazer. Às vezes é teu próprio coração que se fecha. Você precisa olhar para você. Aleluia. Até a irmãzinha ontem nos ensinou que se você tem alguém que está te atrapalhando, não é esse alguém que está te atrapalhando, é você mesmo. Você tem que olhar para dentro do teu coração. Você tem que ver dentro de você o que está errado em você. E quando você entende isso e confessa, Ele vem e nos cura. Não é assim que Ele fala? Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Para que não entendam em seus corações e se arrependam, e eu venha e os cure. Amém? Ele é tremendo. Então Ele passou aquela tarde, aquele dia inteiro se compadecendo daquela multidão no deserto, não é? E Ele estava expulsando o demônio, Ele estava alimentando aquela multidão toda espiritualmente durante todo o dia. Ele não se queixa de cansaço, não é? Às vezes a gente se queixa, né? Imagina a multidão tocando nele, puxando ele falando, demônio manifestando, ele mandando embora. Você pode imaginar a guerra que não era, a luta que não era, mas Ele para isso veio. E Ele sabia, meu irmão, que a multidão ia ter fome, não sabia? Ele é filho de Deus, meu irmão, Ele sabia. Assim esperou até o fim do dia, pois como filho de Deus que sabia que mais cedo ou mais tarde a multidão teria fome. E isso acontece. Veja em Mateus 14, versículo 15. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto. Não tem McDonald's, não tem hamburgueria, não tem pão de queijo, não tem padaria, não tem nada disso. E a hora já é passada, já é noite. Despede, Senhor, as multidões, para que eles se virem aí nas aldeias e comprem o que comer. A solução dos homens. Aquela gente estava em um lugar sem recurso nenhum, deserto. E a escuridão da noite já havia chegado. Momento dificílimo para socorrer toda aquela gente cansada e faminta. Sabe quantas pessoas tinham ali? Na contabilidade da época, né, eles contavam apenas homens. Então tinha 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Será que se a gente dissesse, para arredondar, umas 10.000 pessoas, a gente exagera? Eu acho que não. Podia até ter mais. Porque se todos fossem casados, imagina, tinha mais de 2 filhos, né? Então você pode imaginar aí uns 11.000, 13.000 pessoas aí sem medo de errar, né?
pois no exército não existe mercado, feira ou padaria. Os discípulos, embora caminhando todos os dias com Yeshua, ainda não tinham no seu coração, o seu coração aberto para compreender as maravilhas e as atitudes deles. Faltava-lhes também fé no coração. Ainda pensavam mais nas coisas da carne, como muita gente na igreja pensa mais nas coisas físicas, nas coisas do dia a dia, nas coisas carnais, tem mais a atenção voltada para isso, nas coisas terrenas, e não nas coisas de Deus. Estavam cientes da necessidade de alimento daquele povo, que era real, mas não conseguiram se lembrar que estavam diante daquele que tudo pode fazer e prover. Estavam diante do Filho de Deus. Bastava o Filho de Deus falar e acontece. Mas eles não conseguiram ver isso, e com isso eles tomaram uma atitude de quê? Carnal. Despede eles, para que cada um vá às aldeias vizinhas e arrume alimento. Eles deviam estar tensos e preocupados, porque o número de pessoas era muito grande, gente. Você imagina como é que dá alimento para esse pessoal todo, não é? Faltou fé, e às vezes falta fé a nós para essas maravilhas, não é? Este foi um momento de grande prova da fé de toda aquela multidão e dos discípulos. Os discípulos estavam conscientes da sua impotência. Não é assim que você se sentiria? Imagina, 5.000 pessoas no deserto, você falando com ela, todo mundo com fome, como é que você resolve isso? Para pensar, gente. Primeiro você ia ter medo, esse pessoal vai ficar revoltado comigo, assim, né? Tem que tomar até cuidado, senão eles me matam e comem aqui, né? Cheio de gente com fome, gente reclamando, no deserto. Há um sentimento de impotência na gente, não é? Mas eles também tinham um sentimento de responsabilidade que tinham diante de si e quiseram se ver livre daquele problema. É mais fácil. Qual a solução humana para o negócio? Primeiro, a solução humana é manda todo mundo embora. Gente, vai embora aí, se vira aí, que eu não tenho aqui como comer, não é? Que é, na realidade, uma forma lógica e prática. Mas nosso Deus não fala nada de coisa lógica e prática para nós, né? Que andar sobre as águas, o que tem de lógica e de prática? Hein? Martelo flutuar, machado de ferro flutuar, o que tem de lógico e prático nisso? Não é? Leproso que uma hora é leproso, outra hora eu quero ser limpo, ficou limpo, o que tem isso de lógico na história? Nada, né, meu irmão? E nós temos que ter essa fé, entender que o nosso Deus, o nosso pastor, pode fazer maravilhas na nossa vida. Mas não é só quando nós estamos aqui, não. Quando estamos lá fora também. Você tem que entender que Ele é seu pastor e que Ele tem poder de trazer o que é necessário para você. Mas, Rafael, de onde Ele vai tirar? Essa não deve ser a sua pergunta. Não deve. Definitivamente não deve. Você já deveria logo agradecer, porque Yeshua falou: amém, tudo que pedide ao Pai em meu nome, sem duvidar em vossos corações, recebereis. Jesus falou tudo. Tudo. Exerce a tua fé, exerce o teu direito de primogenitura. O que você quer? Yeshua falou muitas vezes: o que tu queres que eu faça? Meu irmão, que coisa, hein? É a mesma coisa que Deus falou para Salomão: o que tu queres? O que você ia pedir? Ganhar na loteria? Hein? Você já sabe o que tu queres. Não receber, Tiago fala: vocês não recebem porque não sabeis? Pedi, e dar-se. Pois é. Ela já até decorou. Então pede. Ele quer que peça, não é? Porque ele tem poder para fazer. Então a decisão prática foi o quê? Manda todo mundo ir embora. Despediu o povo para as aldeias, nas vizinhanças, para comprar alimento. Provavelmente se surpreenderam quando Yeshua lhes disse uma coisa em Mateus 14, versículo 16. Eu imaginei Yeshua lá parado, virou e falou para eles assim: não preciso ir embora, dá-lhe vós mesmo de comer. Caramba, hein? Pastor Lúcio saiu correndo. Mas
Como é que eu vou fazer isso? Você pode imaginar se Yeshua falar isso para você? Você com 5 mil, 10 mil, sei lá, 13 mil pessoas na sua frente. E Yeshua fala, não manda não, Rafael. Manda eles embora não. Não, Senhor. Não, não manda. Dá alimento a eles você mesmo. Euzinho. É isso mesmo que o Senhor está falando? Foi isso que ele falou, meu irmão. Os discípulos estavam agindo, mandando os outros embora. E Yeshua falou, manda eles embora não. Alimente eles você mesmo. Jesus, que tarefa difícil. Senhor, não tem dinheiro para ir lá no McDonald's não. E mesmo assim é muito caro. Como é que eu... Porque teve um texto que Yeshua multiplicou que eles falaram, não sei de quanto dinheiro não bastaria. Então você, pô, eu tenho aqui 20 reais, não dá não, Senhor. Dá para alimentar esse povo todo não. Tá vendo aquele gordinho lá? Ele come a beça. Fala sério. Pois é. Caramba, que Jesus não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. O problema é com a gente. Ele jogou a bomba na sua mão, meu irmão. Como é que você vai fazer? Hein? Vai sair fora? Hein? Não pode, né? Porque você estava todo valente lá, agindo, mandando os outros embora e tudo, e Yeshua te pressionou. Não é verdade? Isso é assim. E a pergunta que eles devem ter feito é, Senhor, como? Ou sei lá, Pedro olhou para João, João olhou para Tiago, Tiago, entendeu? Vai você, se vira aí. O problema é esse. Você não é o líder. Mas você não estava aí todo... Pois é, meu irmão. A pergunta é, como que eu faço isso? E os discípulos possivelmente ficaram desesperados e contabilizaram rapidamente o que tinham ali como suprimento. Na mesma hora, o que tem aí? O que tem aí para alimentar? Você tem aí pão? Ah, eu tenho aqui só 5 pães e 2 peixes. Me dá aí! Mas primeiro eu tiro o meu, né? Depois eu dou por 5 mil. Não é verdade que a gente faz assim, hein? Veja em Mateus 14, 17 a 19. Então eles lhe disseram, os discípulos, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinasse sobre a relva. Isso te lembra alguma coisa? Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. O que Yeshua fez aqui, meu irmão, diz respeito a tudo o que ele representa e é para você e para aqueles que nele creem. Amém. Amém? Isso aqui que ele fez é tudo que ele representa para você e para mim e para todos aqueles que nele creem. Veja Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará pão, não me faltará peixe, não me faltará roupa, não me faltará lugar para dormir, não me faltará lugar para sentar, não me faltará leite, não me faltará água para beber. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Estava no deserto, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estava na cidade, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estou no mar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso que ele fez aqui representa tudo que ele é para mim, para você e para todos aqueles que nele creem. Guarda isso no teu coração. Se você recebeu verdadeiramente Yeshua como seu pastor, meu irmão, nada te faltará. Mas Rafael, eu estou sem dinheiro, meu irmão, nada te faltará. Tira o seu foco do financeiro. Amém? Amém? Tira o seu foco do financeiro. Se Deus quiser, alguém bate aqui e traz aquilo que você precisa. Aleluia. Amém. Ou então, Deus manda os corvos te alimentar com carne. Verdade. Não importa. Ou então ele manda
as cordonizes, como mandou no deserto. Ou então ele manda cair pão do céu. E você vai comer o pão que veio das mãos de Deus. Não importa. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu estou sem emprego. Não importa. Não é financeiro. Não é porque você tem emprego. Não é porque você está pagando para ter aposentadoria. Não é nada disso. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Glória a Deus. Guardou isso? Amém. Isso aqui a igreja está acostumada a falar, mas não presta atenção. Você precisa prestar atenção que ele fez ali, multiplicando o pão e o peixe. Ele está dizendo para você que há de multiplicar na sua vida tudo que é necessário, se você crê de todo o seu coração nele. Ele estava ensinando isso ali. Tem muita gente preocupada com o trabalho, muita gente preocupada com como é que vai ser. Meu irmão, sabe como vai ser? Nada te faltará. Amém. Nada te faltará. É isso que vai ser. Ah, Rafael, mas como? Meu irmão, isso não é meu trabalho. Sabe qual é o nosso trabalho? Deus falou para Israel: confiar em mim e descansar, aí estava a vossa salvação. Aleluia. Tremendo. Isso é tremendo, gente. Isso aqui é extremamente importante. Nós temos que meditar muito nisso. Yeshua não faz nada à toa, meu irmão. Yeshua não pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou só para você falar: puxa, que legal, ele é poderoso. Não é para isso não, meu irmão. É para que você ande dessa maneira, crendo nele, se ele verdadeiramente é teu pastor. Se você confia. Eu não sei se você já viu ovelha. Eu já vi muito esses exemplos e filmes que eu já vi, onde a ovelha só obedece o pastor. Quando o pastor chega perto e chama, elas vêm. Entende? Sabe por quê? Porque ela confia no pastor. Ela confia no pastor. Por isso tem o Salmo 23. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você recebeu verdadeiramente Yeshua como seu pastor, meu irmão, nada te faltará. E isso inclui alimento que você necessita, casa para dormir, roupa para vestir, etc, e etc, e etc. Até trabalho. Até, se é importante, o salário. Até, se é importante, pagar lá a aposentadoria. Mas o foco não é esse. Muda o foco, meu irmão. Muda o foco. Você precisa de coração confiar nesse pastor. O dia que você entregar a sua vida na mão desse pastor, você vai deitar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Isso é bonito, né? Pasto verdejante e águas tranquilas. É por isso que ele mandou sentar na relva. Relva é o que? É verde, não é? Ele mandou sentar, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e águas tranquilas. Que fantástico! Jardim do Éden. Você nota que ele manda ele sentar, ó, lá em Mateus 14, 17, 19. Tendo mandado as multidões que se reclinasse sobre a relva. Eu posso imaginar em Yeshua aquela agitação toda. Ei, senta todo mundo na relva. Ó, sabe por quê? Porque eu sou teu pastor e eu vou alimentar vocês agora. Pessoal, quem sentou viu a maravilha, né? E quem saiu correndo? Será que saiu alguém? Não, eu vou lá nessa vila aqui próximo para ver se tem comida. Será que teve gente que fez isso? Claro que teve. Sempre tem um espertinho carnal. Sempre tem. Mas aquele que sentou na relva, esse se alimentou para a glória de Deus. E tem coisa para contar até na eternidade. Porque viu Yeshua fazer essa maravilha. E ele pode fazer essa maravilha na sua vida agora, hoje. Porque ele não mudou. E a palavra dele tem valor. Amém? Amém? Então, em meio àquela momentânea crise, então olha só, ele manda a multidão reclinar na relva.
como no Salmo 23, 2, deitar-me fazem pastos verdejantes. Que maravilha! Não é à toa que ele manda sentar na relva, não. Por que ele não mandou sentar na areia, na terra, não é deserto? Por que ele manda sentar na relva, meu irmão? Porque ele está mostrando para Israel: eu sou aquele do Salmo 23. Atentai-vos, abri os vossos olhos. Amém? É por isso que ele está fazendo isso, né? Deitar-me fazem pasto verdejante, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aquela agitação toda, eu tenho que comer. Tem gente que eu vejo assim: eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Meu irmão, senta no pasto verdejante, que o seu pastor vai te guiar mansamente a águas tranquilas. Não deixa a tua alma te agitar, meu irmão. Não deixa a tua alma atender a sua carne. Faz como Davi: aquieta minha alma, porque o socorro vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Em meio àquela momentânea crise de falta de alimento para aquela multidão, alguém tem 5 pães e 2 peixinhos. Você já parou para pensar nesse alguém que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Eu, quando estava lendo essa palavra, veio no meu coração assim: quem é esse cara que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Quem? Deve ser aquele cara que para sair de casa leva o todinho, leva isso. Não tem gente assim? Não, eu tenho que levar maçãzinha, eu tenho que levar laranjinha, não é? Senão eu não posso, senão eu vou sentir fome. Não é verdade? Tem gente assim? Tem. Ah, o chocolatinho, não é? Tinha um rapaz lá no meu trabalho. Tem gente que leva até a sandália. Pois é. Tinha um rapaz no meu trabalho que tudo era inho. Eu trouxe um pãozinho, eu trouxe um inho gordinho, eu trouxe... ele não podia ficar... Sabe aquele negócio de hora em hora tem que comer, tem que comer, tem que comer? Então a gente estava trabalhando, estava ele lá com a maçã. Assim mesmo. Não podia faltar. Eu nunca vi faltar comida com aquele rapaz. Eu falei: meu Deus, não estou com fome, ele já está comendo. Então não tem gente assim? Então eu imaginei, esse moço aqui do peixinho devia ser, do peixe e do pão devia ser um desses, né? Com alforje lá, com um pãozinho lá preparado, não é verdade? Hein? Agora, eu fico pensando uma coisa: se você fosse esse rapaz aqui ou essa moça, não sei, será que se você estivesse nessa situação com toda aquela multidão, pensa bem, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Pois é. No deserto, se você tivesse esses 5 pães e 2 peixes, você comeria escondido ou apresentaria a multidão? Ah, aí é que eu quero ver. Eu ia sair correndo. Você ia fazer o quê? Pois é, meu irmão. Eu fiquei meditando nisso. Eu falei: Senhor, se eu tivesse com esses 5 pães, esses 2 peixinhos, será que eu ia entregá-lo? Ou se Yeshua falasse: ei, traz aqui, eu pela direita, tchum. Ou eu ia comer aquilo escondidinho e depois ia ficar de cara lavada. Ninguém presta atenção nisso, meu irmão. De onde veio esses 5 pães e esses 2 peixes? Era de alguém. Era de alguém. Pois é, meu irmão. Tem que prestar atenção nessa coisa. Não é? É uma boa pergunta isso, não é, gente? Eu fiquei me perguntando: será que eu ia fazer? Eu ia olhar para a cara de Nenê, o Nenê: não fala, não fala. Eu falei: não vou falar. Emanuel, é instinto materno. Instinto materno. Mas ia sobrar um pão, né? Não, a gente dava até um pedacinho, mas o resto era bom. Cadê o pão, Rafael? Não é uma boa pergunta, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? 5 pães de queijo e 2 peixinhos. Pois é, 5 pães de queijo recheado, quentinho. Pô, 5.000 pessoas. Eu olhava assim, eu falei:
opa, vou embora, não é? Pois é, meu irmão, pois este pão e este peixe era de alguém. Era de alguém. Semear, olha o que veio no meu coração. Semear em tempos de prosperidade, quando tudo corre às mil maravilhas, é fácil. Não é? Mas ali era um tempo de crise. Eu acho que tinha até perigo daqueles mais esfomeados tomar e comer. O difícil e o extraordinário é semearmos no reino de Deus quando nos faltam recursos. Eu me lembro de Yeshua no templo, olhando aquela fila de pessoas dando dízimo e ofertas. E veio uma mulher pobre, pegou de tudo que tinha e entregou. Yeshua virou e falou o quê? Essa deu tudo que tinha. Então o maior valor tem quando você dá tudo que tem, com o teu coração. Não fique olhando só para o lado financeiro, não é isso não. Eu até nem falo de financeiro, porque as pessoas, tudo da palavra de Deus colocam como financeiro, mas não é. Então, bonito é quando nós nos entregamos a Deus em tempo de escassez, quando todas as portas se fecham. Creio que a semeadura mais significativa para Deus é aquela nos tempos de crise. Veja o caso da viúva de Serepta, isso é tremendo, meu irmão. Com o profeta Elias, você vai lembrar disso. Isso é fantástico, que nos ensina esta preciosa verdade. Por maior que seja a crise, sempre temos algo a ofertar. Amém? Nós somos filhos de Deus em Yeshua HaMashiach, então mesmo em crise temos algo para ofertar. Aquela mulher chegou nos limites da extrema pobreza, mas ela tinha um pouco de farinha e azeite, e ela não escondeu. Amém? Como esse rapaz ou essa moça, nós não sabemos quem é, ela também não esconde. Ela podia ter escondido o profeta, não podia? Fala que profeta guloso, eu em vez de chegando aqui já quer tudo que eu tenho? Eu não tenho quase nada. Olha aqui, ó, 1 Reis 17, de 10 a 11. 1 Reis 17, de 10 a 11. Levantou-se, pois, e foi para Serepta, logo, o profeta Elias, né? Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Veja com atenção a resposta da viúva, em 1 Reis 17, 12. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir preparar para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Tremendo, né, meu irmão? Assim como esse rapaz dos 5 pães e dos 2 peixes, ela também não esconde de Deus o que ela tem, ainda que não seja muito, ainda que seja só para a vida dela e só para a vida do filho, ainda que seja o último recurso que você tem. Se você crê em Deus, Ele vai trazer abundância sobre esse pequeno recurso que você tem. Amém, meu irmão? Amém. Você precisa crer como esse rapaz ou essa moça dos 5 pães e dos 2 peixinhos, como essa viúva de Serepta. Era o que ela tinha, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Era justo que ela e seu filho comessem? Claro que era. Era justo. Era justo que ela se alimentasse. Haveria pecado nisso? Haveria? Não. Mas como ela disse, ela ia comer e depois ia morrer. Porém, o profeta Elias diz uma coisa interessante, 1 Reis 17, 13 a 16. Ao que lhe disse Elias: não temas. A gente pode até dizer: não temas, que o Senhor é contigo, né? Ele disse: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim. Caramba, hein? Eu e meu filho.
para alimentar. Mas esse profeta sabichão está dizendo, faz primeiro para ele. Ela podia ter pensado espertinho, né? Espertinho, aí ele come eu e meu filho. Ela não podia pensar assim? Hein? Mas primeiro traze para mim. O que Yeshua falou? Traze-me o quê? Os 5 pães e os 2 peixinhos. A pessoa não podia ter dito, não vai dar para ninguém. E eu também não vou comer, como é que vai dividir isso? Ele não podia ter falado isso, ou ela, não sei. Hein? Olha só, ao que lhe disse Elias, não temas, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois o fará para ti e para seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram, ele e ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. É a mesma história se repetindo. Alguém tinha, como essa viúva, 5 pães e 2 peixinhos, e comeria aquilo, e a multidão ficaria perdida. Mas assim como Elias, Yeshua falou, dai-me ele aqui, trazei-me aqui. Esta mulher foi ricamente abençoada porque priorizou a Deus ao obedecer a palavra na boca do profeta Elias. Aquela multidão, ou esse rapaz, ou essa moça, que nós não sabemos quem é, priorizou a palavra de Deus na boca de Yeshua e obedeceu para ser abençoado como essa mulher o foi. E hoje é a mesma coisa. Se você ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, você verá uma maravilha na sua vida, e a sua necessidade será satisfeita pelo poder que há no nosso pastor. Não mudou. Notemos que primeiramente ela confessa ao profeta que iria fazer aquele último bolo e esperaria a morte. De fato, se ela tivesse retido aquela oferta, sem dúvida morreria com seu filho. Ou seja, o que Yeshua pediu foi uma oferta de alguém para alimentar uma multidão. Amém, meu irmão? Então, se você trouxer a oferta ao Senhor, certamente Ele multiplicará diante dos teus olhos, e muitos se alimentarão dessa oferta que você trouxe, como foi esse rapaz, essa moça, e como foi essa viúva. De fato, se ela tivesse retido, se você reter, sem dúvida, ela morreria com seu filho. Quantos crentes que estão comendo a oferta e em decorrência nada tem para colher? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vindo sobre eles pobreza e morte. Mas aquela viúva não reteve, mas semeou com fé no reino de Deus. Sua oferta foi de vida e não de morte, porque para ela ia comer, teria mais e morreria. Mas como ela ofertou a Deus aquilo que ela tinha, Deus multiplicou para ela. Pois a partir da sua atitude de fé em Deus, a farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija faltou, mas foi multiplicado. Como o Senhor multiplicará o que temos se não damos primeiramente a Ele? Ele pede, me dá, que eu vou multiplicar. Me dá. Ele fala conosco. E nós temos que ter a ousadia de entregar. Quantos oram para que suas finanças sejam ricamente abençoadas? Seu trabalho, a sua empresa prospere, seu pão de cada dia seja abençoado, multiplicado. No entanto, nunca se entregaram de corpo e alma ao Senhor. Porém, aquela pessoa que não sabemos quem é, entregou o que tinha como a viúva de Serepta. No caso deste rapaz ou dessa moça, os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí,
Todos conhecem o que aconteceu. O Senhor fez a maravilha da multiplicação dos pães. E ainda sobrou. Esse rapaz pode ter levado um saco inteiro para casa, não é? Ele deu 5 e 2 peixinhos, porque lá no texto diz que sobejou, que teve que recolher. Então ele pode ter levado muito mais e pode ter chegado em casa ricamente abençoado e contando a maravilha que ele viu no deserto. E muitos podem ter se convertido através dessa obra maravilhosa. Mas você tem algo para entregar a Deus, para que Deus faça essa maravilha na sua vida. Amém? E ainda sobrou. Veja em Mateus 14, 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Veja bem, 12 cestos, por que não 10? Por que não 9? Por que 12? Porque o pastor está dizendo que alimentará as 12 tribos de Israel. Amém, meu irmão? E certamente esse homem ou essa mulher que viu essa maravilha e que entregou para ele aquilo que ele pediu, deve ter levado para casa uma boa porção, não é? E felizes eles voltaram. Que maravilha! Mas para isso acontecer, precisamos nos doar a Deus de todo o nosso coração. Shabbat Shalom. Que Deus nos abençoe. Amém.